Pod Saúde, com Claudete Troiano. Eu quero saber do Hélio Silliman se ele gostou, porque esse vermelho carmim tá muito assim a cara do nosso coração, não tá, Hélio? Do nosso Pod Saúde, lindinho com esse coração. Gente, eu falo aqui da Frame, dessa grande produtora nacional. A direção do nosso Pod Saúde, como a direção da produtora, é do Hélio Silliman, grande diretor de muitos grandes programas da televisão brasileira. E estou aqui para mais um episódio. E é lógico, para agradecer os nossos queridos parceiros. Um beijo, Edu, eu te amo, melhore rapidíssimo. A minha torcida é para isso e Deus está abençoando. O Edu é da Belarte Moda, que hoje me veste aqui nesse Pod Saúde. Obrigada, Belarte. Obrigada também a Estela Geromini, os acessórios que eu estou usando é dessa grande parceira que eu tenho. E dá uma olhadinha nas flores da nossa mesa hoje, enfeitando aqui e trazendo boas energias para o nosso estúdio. Estrelize, é claro. Eu tenho uma xará lá, a Claudete, um beijo para você. Serginho, querido amigo, muito, muito obrigada. E todos os nossos convidados levam brindes da WS Adesivos, que tem mais de 3.000 brindes para você escolher e oferecer aí aos seus grandes parceiros durante o ano, tá? Falando em parceria, é uma parceria muito, muito antiga, já há mais de 30 anos, que eu sou assim, ó, coladinha, muito parceira do Rancho Português, que é um grande restaurante. Aqui em São Paulo, para todo mundo que eu indico o Rancho Português ali na Avenida dos Bandeirantes, depois essa pessoa geralmente vem falar comigo ou manda uma mensagem. Cláudia, você tinha razão, parece um pedacinho da Europa dentro de São Paulo. É lindo, o rancho é lindo, tem um bazar com muitos produtos portugueses, tem cobre, tem porcelana portuguesa, tem produtos comestíveis portugueses, tem azeite, além do bacalhau por inteiro, né? Sem a cabeça, porque cabeça de bacalhau a gente não vê, né, Elinho? Nunca vê. E tem muita coisa linda nesse bazar, muitos produtos, uma porcelana mais linda que a outra, cerâmica. Tem uma adega com mais de 800 rótulos, é lindo lá, assim como é lindo o Rancho Português de Mairiporã, porque todos têm mais ou menos o mesmo padrão. E se eu tenho o Valdeci Castro aqui no Rancho Português da Avenida dos Bandeirantes, lá tem o filho do Valdeci, que comanda o restaurante Mairiporã, é o Vitor Hugo. Há quanto tempo você está lá, Vitor? Obrigado por estar hoje com a gente. Muito prazer, Claudete, é um prazer estar aqui no seu podcast e estar apresentando aqui para vocês uma das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa, diretamente lá do Rancho Português de Mairiporã. Eu estou já lá no Rancho Português de Mairiporã há 6 anos, mas no grupo eu estou há 12 anos já. Nossa, bastante tempo. Nasceu lá, né? Com essa carinha de novinho aí, de 17. Ô, Vitor, mostra aí para mim os pratos que você trouxe hoje para os nossos convidados aqui do Pod Saúde e equipe Frame. Perfeito, vamos lá. Vamos começar aqui pelo nosso carro-chefe, que é o bacalhau alagareiro, que é um bacalhau feito na churrasqueira, grelhado com batatas, brócolis, bastante azeite, como manda a tradição portuguesa, cebolas, azeitonas portuguesas e pimentão. Aí temos aqui também uma iguaria, que é as sardinhas portuguesas. Nós temos o polvo alagareiro, temos a alheira, que é um embutido português feito com carne de porco, pão, páprica e alho. Temos os clássicos aqui, o bolinho de bacalhau, o nosso famoso pastelzinho de nata e o toucinho do céu, que é um doce feito com creme de amêndoas, açúcar e gema. Aliás, as sobremesas são deliciosas. Tem uma lá chamada queijada. Quando você for, se você gosta, tipo... Ai, como é que eu vou falar? É diferente daquela queijadinha, mas é muito gostosa, né? É com coco, é uma delícia aquilo, experimente. São quantas sobremesas no rancho? Hoje nós temos mais de 30 sobremesas lá no rancho, todas fabricações próprias nossas. E a gente tem que aproveitar quando vai no restaurante e comer aquela sobremesa que normalmente você não faz em casa, né? E de pratos de bacalhau, quantos são, Vitor? Pratos de bacalhau nós temos mais de 15 opções, fora os nossas outras opções, que nós temos frutos do mar, peixes, massas, carnes, mas o carro-chefe mesmo é o nosso bacalhau. Hoje, no Brasil, onde eu encontro o Rancho Português? Em 6 endereços. Nós temos aí, lá no Rio de Janeiro, fica na Lagoa Luz de Freitas, bem na Rua Maria Quitéria. Nós temos em Cordeirópolis, nós temos em Mairiporã, que é onde eu administro. Nós temos o da Vila Olímpia, que é onde o nosso amado Valdeci fica.
Nós temos o Rancho 53 ali na Castelo, e uma novidade agora é o Rancho Português de Pindamonhangaba. Então, para quem está indo para o Rio de Janeiro, é uma boa parada lá também. O pessoal lá merecia, né? Um rancho. Então, vocês de todas as cidades vizinhas aí, de Guará, de Aparecida, o que mais tem lá perto? Taubaté, né? São José dos Campos, pode aproveitar o Rancho de Pinda. Qual o endereço, onde você fica em Mariporã, o telefone? Vocês fazem delivery dos pratos? Fazemos delivery sim, atendemos toda a região ali de Guarulhos, Mariporã, que é onde nós estamos, Atibaia, Bragança, Tatuapé. Então você que está próximo ali da região, só entrar em contato no número 11 94719 3238, número 11 94719 3238. Estamos localizados ali na rodovia Fernão Dias, quilômetro 70, sentido São Paulo. Muito obrigada pela presença também, por essas delícias aqui. E não deixe de visitar. E ó, pensando já em Páscoa, porque o tempo passa rápido, vai pensando em comprar o seu bom bacalhau, o seu bom azeite lá, ou já leva o prato pronto. Ou almoço especial de Páscoa, com certeza, né? Exatamente. Estamos aí de braços abertos para receber todos vocês. Vai ser um prazer imenso poder receber seus telespectadores lá no Rancho Português de Mariporã. Contem com a gente sempre. Ah, e tem um recado do Elinho, não tem? Tem um recado do Elinho, uma dica para os seus telespectadores. Todo mundo que for a Monte Verde, na volta tem que parar lá no Rancho Português de Mariporã. Inclusive você, viu, Hélice Lima? Obrigada, Vitor, muito obrigada. Eu que agradeço. E nós vamos começar, então, o nosso Pod Saúde de hoje. Ai, gente, o assunto hoje é muito legal, mas para se informar, porque a gente precisa. Porque você sabe, assim como eu falei que a Páscoa chega rápido, o tempo passa realmente rápido. Você pisca os olhos e já está com 60. E depois dos 60, aí o bicho começa a pegar. No Pod Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a artrite e a artrose, doenças que afetam as articulações, mas de maneiras diferentes. A artrite é uma inflamação causada por sobrecarga na articulação, por uma infecção, por uma reação autoimune. Já a artrose é um desgaste da cartilagem. Os anos, né, que vão passando, a cartilagem vai gastando. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, cerca de 15 milhões de pessoas sofrem com a doença. A artrose, também conhecida como osteoartrite, representa entre 30% e 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia no Brasil. Para falarmos sobre esse assunto, eu estou recebendo a doutora Mariana Ortega Pérez, médica reumatologista e diretora da Imuno Brasil, doutora pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com uma vasta experiência no tratamento de pacientes com doenças reumáticas autoimunes. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Clau. Uma honra estar aqui, uma alegria muito grande. Ah, que bom. Eu que fico feliz com a sua presença aqui. Eu queria saber, e eu acho que dúvida e curiosidade muito grande, em torno das doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune, doutora? Clau, todos nós temos células de defesa que vão nos proteger de infecções, bactérias, vírus, fungos. Quando por algum motivo há um desajuste do sistema imune e essas células passam a não só defender, mas atacar estruturas do nosso organismo. Viram inimigas? Exatamente, viram autorreativas. E aí a gente tem a chamada doença autoimune. E as doenças autoimunes são doenças que estão presentes em diversas especialidades. Na reumatologia, por exemplo, que é a minha especialidade, nós temos alguns exemplos. Você já deve ter ouvido falar do lúpus eritematoso sistêmico, da artrite reumatoide, que acho que vamos ter a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso. Da dermatologia, por exemplo, psoríase, vitiligo, também é um exemplo de doença autoimune. Na gastro, doença de Crohn, que é uma inflamação do intestino. Tiroidite de Hashimoto, que é uma causa de hipotiroidismo, também é uma doença autoimune. Onde a tireoide trabalha pouco e às vezes a pessoa até engorda muito por isso, né? Sim, exatamente. Então, são exemplos de diversas doenças que têm um mecanismo central, que é essa autorreatividade. Tá, e nesses casos, existe idade para isso, uma idade preferida, ou pode acontecer a qualquer momento da vida? De maneira geral, as doenças autoimunes acometem mais mulheres jovens.
Então é até interessante, Clau, que se você for numa antessala de um consultório de um reumatologista, a maior parte das pessoas que vão estar lá é mulher. Então, maior parte são mulheres em idade reprodutiva, por volta de 30, algumas 40, até 50 anos de idade. Isso não quer dizer que homens não possam ter e que crianças também não possam ter. Mas, de maneira geral, mulheres mais jovens. Bom, e eu queria saber, antes da gente entrar na artrite primeiro, depois a artrose, mas o que é o Imunobrasil, doutora? Imunobrasil é uma empresa na qual eu tenho a alegria de ser reumatologista, né, e diretora, e que começou, Clau, a base da Imunobrasil começou em 1944. Poxa vida! Sim, com o professor Castor Jordão Cobra. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. A clínica existe até hoje, né, 80 anos, daqui a pouquinho vai fazer aí 81 anos. E eu sou uma das reumatologistas, né? Então o professor Castor, ele deixou um legado, né, com os filhos reumatologistas, o neto, o Dr. Jaime Cobra, que é reumatologista, que teve foi extremamente pioneiro em expandir a expertise do consultório também para hospitais. Então, a Imunobrasil hoje também presta serviços também para diversos hospitais, né, aqui em São Paulo, ABC, Santos, Brasília, Rio de Janeiro, né, e além disso o consultório privado, que é a Clínica Cobra, no qual eu também sou reumatologista. Então, a gente hoje nós somos 180 médicos na Imunobrasil. Nossa, bastante. Sim, 7.000 atendimentos mês, né, em diversas especialidades, não só a reumatologia, mas também as especialidades que cuidam de doenças autoimunes, como eu falei para você. Nós temos neuro, esclerose múltipla é uma doença autoimune, claro, a gente não citou, gastro, dermato e os reumatos. Então, quem tem doença autoimune tem um endereço certo aqui em São Paulo, uma clínica que vai fazer 81 anos, né? Mais do que clínica, né? No Brasil. Antigamente, eu lembro que as pessoas falavam, eu tenho reumatismo. Ninguém falava de doenças assim. Quais são os principais? Justamente, reumatismo é um termo genérico. Quando a gente fala, o paciente tem um reumatismo, e muitos até falam, doutor, eu tenho um reumatismo no sangue, né? É uma informação que para a gente é muito genérica. Reumatismo é uma doença reumática. A gente tem muitos tipos de doenças reumáticas, que pode ser desde a artrose, que a gente vai conversar, lúpus, espondilite anquilosante, que é um tipo de doença reumática, de reumatismo, que acomete, sim, homens. Aí são homens. Aí prefere. A gota, que é o acúmulo de ácido úrico nas articulações. Gota e reumatismo. Também é um tipo de doença reumática. Então, a gente tem uma infinidade de doenças reumáticas que, genericamente, popularmente, são chamadas de reumatismo. Então, dizer que tem reumatismo, a gente não quer dizer muita coisa, né? Agora, normalmente, tem um fator genético aí importante nelas? Tem. As doenças reumáticas, elas são multifatoriais. O que quer dizer isso, Clau? Tem uma base genética, mas também tem um componente ambiental. Né? Então, é essa composição. A genética e que, por algum motivo, existe um gatilho, um trigger ambiental. Que pode ser, por exemplo, pós-menopausa, com a queda do estrógeno, e com isso também acelera o processo de degeneração de artrose, né? E outras doenças, por exemplo, artrite reumatoide, que é um tipo de doença reumática, que tem a questão do tabagismo muito importante para o desenvolvimento. E nós vamos falar mais sobre ela hoje, que foi uma grande dúvida, sabia? Da internet. Eles mandaram? Foi essa, acho que o que mais perguntaram. Bom, vamos falar então da artrite. O que é artrite? Sem ser a reumatoide, por enquanto. Tem quantos tipos de artrite? Tem vários tipos, né? Na verdade, é como você falou aí na sua introdução, Clau, artrite também é um nome genérico para inflamação na articulação, na junta, né? Então, é quando... Em qualquer uma? Em qualquer uma. E ataca qualquer uma? Pode atacar qualquer junta, mãos, punhos, joelhos, tornozelos. A gente sabe que alguns tipos de reumatismos têm predileção para algumas juntas e outros por outras. Mas a artrite a gente identifica como dor, inchaço na articulação, né? Muitas vezes a articulação pode ficar quente. E o paciente, ele relata uma coisa
muito curiosa, que é a chamada rigidez matinal, Clau. Rigidez matinal é quando o paciente acorda de manhã, ele vai se levantar e ele sente que ele está mais rígido, principalmente as mãos. Então, ele tem dificuldade para mexer as mãos, elas estão mais rígidas, para abrir a torneira, pentear o cabelo. Por que isso? Porque quando tem uma inflamação mesmo na articulação, ela se manifesta no repouso, ele está dormindo e quando ele acorda, vem essa rigidez matinal, que é um sinal assim, bem específico de artrite, tá? E dá nos dedos, então, também. Eu tenho aqui umas bolinhas, horrível, mas é artrose, né, que já começou a se manifestar aqui nos meus dedinhos. Só tenho nessa parte do corpo, por enquanto. Tomara que fique só aqui. Agora, ela não está doendo ainda. O que dói mais, é artrite ou artrose? As duas podem doer. A artrite, né, a gente vai ter que considerar o tipo. Você perguntou quantos tipos, né? Tem muitos. Tem muitos. O lúpus causa artrite, a artrite reumatoide causa artrite, uma infecção pode causar artrite. A gente teve Qualquer tipo de infecção? Infecção bacteriana, viral. Nós tivemos muitos casos de infecção, de artrite pós-Covid, né? Chikungunya pode causar muita artrite. Então, assim, infecções podem causar artrite. Depósito de ácido úrico, como eu falei, na articulação, na junta, que é a gota, causa artrite, né? E, então, assim, o que dói mais? Geralmente, a artrite é um processo muito mais florido, né? O paciente ele fica muito mais sintomático do que a artrose, mas a artrose também pode... Que é mais localizado. A artrose, nesse processo de desgaste da cartilagem, também pode ter um pouquinho de componente inflamatório ali, mas é claro que a artrite, ela tem muito mais inchaço, muito mais dor. E você disse que essa rigidez é, às vezes, a vermelhidão, a inchaço é que leva a pessoa a procurar ajuda, né? A artrite, prefere homens ou mulheres? E qual é a idade, mais ou menos? De maneira geral, também mulheres. Nossa, eu não sei que essas doenças gostam tanta mulheres, gente, né, Mariana? Gota, pois é, Cláudia. Gota mais em homens, a gente vê mais em homens. A espondilite anquilosante, que eu disse, também pode causar artrite. É mais dor na coluna, mas pode causar artrite periférica nas mãos, nos tornozelos, dá mais em homem. Mas de maneira geral, mais em mulheres. E em que fase da vida? Isso é super interessante essa pergunta, porque quando a gente fala em reumatismo, doença reumática, a gente pensa em idoso, não é? A gente já pensa nos com mais de isso é um 60. mito, isso é um mito. As doenças reumáticas, os reumatismos, acometem geralmente mulher em idade reprodutiva. Nossa, que Sim, triste isso. então lúpus, mulher jovem, idade reprodutiva, artrite reumatoide também. Então, de maneira geral, 30, 40, estourando 50 anos. Criança pode ter reumatismo? Criança pode ter, Cláudia, e a gente chama de formas juvenis. Então, existe a artrite idiopática juvenil, que existem vários tipos, que é como se fosse artrite reumatoide. Na criança, quando tem menos de 16 anos, a gente fala de juvenil. Lúpus juvenil pode acontecer também. E geralmente tem um curso mais grave. Tá. E como a artrite é diagnosticada? Isso é importante, porque quando a gente está conversando aqui, a gente está falando, né, daquilo que é da ponta do iceberg, aquilo que está claro, né, que a gente olha e não tem dúvida, mas a gente não quer que o paciente chegue para a gente, Clau, assim. A gente quer que chegue numa fase inicial, antes. E como que ele vai saber? Tem sintoma? Com dor nas juntas. Muitas vezes ele não tem um sinal. Nessa paciente, vamos falar de paciente, mulher, não tem um sinal assim tão característico de que está inchado, de que está vermelho, quente, a articulação. Mas ela vai sentir o quê? Uma dor na junta, na mão, geralmente quando acorda. E ela vai fazendo as coisas dela, ela vai aquecendo durante o dia e aquilo vai melhorando, porque a inflamação melhora com o movimento. Ela pode dar nos ombros? Pode dar nos ombros, pode dar nos joelhos, nos cotovelos. E aí a gente quer pegar esse paciente nessa fase inicial. E muitas vezes, quando a gente recebe essa paciente no consultório, Cláudia, a gente vai examinar, a gente examina e não vê grandes inflamações. Aí a gente precisa pedir exames. Que exames são feitos? Exames de imagem, muitas vezes um raio-x? O raio-x, a gente pede para quê? Para basicamente avaliar a parte óssea,
como no teu caso, importante. Mas, se é um caso muito inicial, o raio-x vai vir normal. E o raio-x, ele não vê inflamação, Clau. Então, a gente precisa complementar com exames de imagem que vêm inflamação. Por exemplo, a ressonância magnética ou um ultrassom articular. E aí, como se trata a artrite se a pessoa chega e tomara que, vendo esse programa, Sim. todos consigam chegar antes, porque o tratamento é sempre melhor, não é? Quando ela chega para você nesse estágio inicial, além desses exames, qual é o tratamento que é oferecido? Ela tem cura, a artrite? Artrite, como a maior parte das doenças, né, da medicina, normalmente não tem cura. São doenças crônicas, então os reumatismos, as doenças reumáticas são crônicas. O que isso quer dizer? Que tem tratamento, tem controle, mas não tem cura. E eu digo sempre isso porque hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo também não tem cura, né, Clau? É controle. Então, as doenças reumáticas, entre elas a artrite, né, falando de maneira geral, né, não tem cura, tem controle. Mas tem controle. Tem controle. Mas é o quê? Anti-inflamatório? O que se dá para o paciente? Depende. Quando o paciente ela chega para a gente com o sintoma, né, a gente primeiro tem que mapear isso, né, e tentar entender que pé estão as coisas, mapear essa inflamação. Também vão ser feitos exames laboratoriais. A gente consegue detectar no sangue alguns marcadores também de inflamação, tá? Que muitas vezes podem estar normais. Isso não significa que o paciente não tenha nada. E, além disso, alguns outros exames, né? Basicamente exames de sangue e de imagem, para a gente tentar entender a causa dessa artrite. Porque a gente sabe que tem artrite, mas qual é a causa, né? E aí, tendo a causa em mãos, pode ser um lúpus, como eu disse, pode ser uma gota, pode ser uma artrite reumatoide. Mas de algum canto veio. Algum canto veio, pode ser uma infecção, às vezes o paciente teve uma virose, entre aspas, que vai se manifestar como uma artrite e depois isso melhora. Aí sim tem cura. Melhorou, se for por uma virose, melhora normalmente. Aí, a gente, sabendo a causa disso, a gente vai tratar. Basicamente, como? A gente tem que sempre focar em duas coisas, Clau. Tirar o paciente da crise, tirar a dor, deixar essa paciente confortável e bem e depois evitar progressão disso, porque se a gente não trata, isso pode progredir e levar inclusive a deformidades. Doutora Mariane, tem alguma coisa que a própria pessoa possa fazer para evitar ter artrite? Já tem um fator genético que já não dá para reclamar, né? Porque já foi, esse já era. Agora, dá para fazer alguma coisa para evitar? A artrite em si, reumatoide, a gente sabe que está muito associada, Cláudia, como eu falei, ao tabagismo. Então, não fumar, isso é super importante. E tanto artrite como artrose no fumar? A gente também tem estudos em artrose, que também tem, em tabagistas tem uma progressão maior. Mas a artrite reumatoide em si, muito associada. E também a periodontites de repetição. Então, muitas vezes o paciente com artrite reumatoide já está com tudo com tratamento, tudo completo e não melhora. Tem que ir ao dentista, porque isso é muito documentado, que as periodontites de repetição, geralmente por uma bactéria, vai sendo o trigger, o gatilho ambiental para aquela doença ficar se perpetuando. Periodontite é uma inflamação? Na gengiva. Na gengiva. E olha, tem isso tanta gente que não vai ao dentista, mesmo com a gengiva sangrando, é um perigo. E a gente já falou de quantas bactérias vivem na boca de uma pessoa. São trilhões de bactérias na sua boca. Você acha que a sua boca é limpinha, mesmo escovando os dentes 3 vezes por dia, passando fio dental, não é bem assim. É o mundo das bactérias, as boas e as ruins, né? Exato. E é perigoso, porque a gente já teve casos tristes aí de bactérias da boca que foram ao cérebro, né? E até pro coração, endocardites. Então, basicamente, a prevenção da artrite reumatoide, a gente sabe, não fumar, essa questão da saúde, né, oral, bucal, e também sempre perda de peso, né? Então, a gente sabe que obesos, pacientes com sobrepeso, né, isso leva também a uma questão mecânica nas articulações, e fazer exercício, que exercício ajuda muito na proteção das articulações. Quando ela está com artrite, ela pode fazer com orientação? Quando ela está com artrite, se ela estiver muito inflamada, a gente vai tirar
não é para o paciente tirar da crise, deixar confortável para daí poder fazer. Não é que é para ficar parado, deitado, nada. Mas tem, doutora Mariana, um exercício que seja melhor para evitar a artrite para quem está com ela, né, com o médico autorizando fazer o exercício, qual é? O exercício, isso é uma pergunta boa. O exercício é como se fosse um remédio, Cláudia, ele tem que ser prescrito. O médico, ele tem que dizer para o paciente, de acordo com o problema desse paciente, quantas vezes na semana ele tem que fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. A partir do diagnóstico dele. O que a gente sabe? Que exercícios de fortalecimento, né, aquilo que está fortalecendo a musculatura, ajuda muito a blindar as suas articulações. Olha, Lima, vou falar, na nossa idade a gente tem que sair correndo agora, sabe? Correndo para o médico para ele indicar para fazer um exercício, porque hoje mesmo eu ouvi uma informação muito importante de um médico dizendo que muita gente está tomando remédio para depressão, porque a ansiedade, a depressão são doenças, né? Eu não sei se do momento sempre existiram, mas agora estão recebendo um cuidado maior. E que o exercício funciona melhor até do que o medicamento para quem tem depressão. Então, olha a importância do exercício físico. Mais uma pergunta e a última sobre artrite, então. Sobre cirurgia. Chegamos à cirurgia em artrite ou não? Na artrose, quando a gente tem um paciente com artrite, por exemplo, artrite reumatoide, ele pode ter uma artrose secundária a isso. Quer dizer, ele teve tanta lesão, tanta inflamação naquela articulação, né, chegou tarde, né, progrediu muito, né, quer dizer, hoje a gente dificilmente vê isso, tá, Cláudia? Pode ter uma artrose secundária e os pacientes que já têm uma artrose por si só, muitas vezes precisam de cirurgia. Geralmente, o quê? Uma prótese. Então, a gente vê comumente próteses em joelho, próteses em quadril. Mas por artrite, não. Pela artrose. Quando essa artrite, ela se transforma, ela leva a uma artrose, porque... Nossa, ainda mais essa, uma leva a outra. A artrite, ela pode inflamar tanto a articulação, que aí ela pode progredir, como eu te falei, e lesionar essa cartilagem, ficar osso com osso e virar também uma artrose. E aí, a prótese é uma tentativa do quê? De viabilizar novamente aquela articulação. E tem dado tantos resultados, a gente tem visto cada vez mais. Sim, existem indicações, né, bem especificadas. O que indica normalmente não é a imagem, é a queixa do paciente, Cláudia. Porque muitas vezes existe uma dissociação entre a clínica e o raio-x. O que quer dizer isso? O paciente muitas vezes não tem um raio-x tão comprometido, mas tem muita clínica, muita dor, muita imobilidade. Isso por si só já é uma indicação. Existe idade para isso? Pode se operar até que idade? Uma prótese de joelho, uma prótese de quadril? Depende. A gente sempre vai ter que considerar o status funcional do paciente, né? O status funcional do paciente. E a gente sabe que essa população é uma população mais idosa, exceto se a gente vai falando de atletas, né? Porque atletas de alta performance têm muito overuse, tenistas, jogadores de futebol, eles acabam se lesionando muito, isso levando também a uma artrose e mais cedo ir para prótese. Desculpa, dançarina de axé também, porque mexe aquele joelho que é perigo de funk, cuidado com o joelhinho. Mas não tem um limite de idade. Normalmente a população da artrose é uma população, a artrose sim, uma população mais idosa. A gente tem que avaliar se existe a indicação para prótese e lembrando que fez a prótese tem que reabilitar muito, tem que fortalecer muito essa musculatura para ter um restabelecimento, né? Então, assim, não tem um limite de idade. A gente vai se basear pelo status funcional do paciente. Saúde ele pode dele. ser operado ou não. Se você tem a indicação de cirurgia, melhor fazer logo, né? Esse livre da dor e tudo, a gente tem visto ótimos resultados. Sim. Bom, a repórter Marcela Troiano, essa lindeza aí atrás de mim, que eu que fiz, com alguma ajuda, normalmente ela está em externa, mas hoje ela está aqui no estúdio, porque, como eu te falei, chegaram muitas perguntas, principalmente sobre artrite. Fala aí, Marcela. Tudo bem? Tudo bem, Marcela? É um prazer ter você aqui, doutora. Prazer é meu. Obrigada. A gente recebeu algumas perguntas no nosso Instagram, que aliás é Pod Saúde, com Claudete Troiano, e também da minha mãe, que é Claudete Troiano, _oficial. E eu vou fazer elas para você, tá bom? Bora lá, vamos lá. A primeira é como ocorre a progressão da artrite reumatoide?
Como eu falei, né, toda artrite, incluindo a artrite reumatoide, ela vai inflamando aquela articulação, geralmente mão e punho, mas também joelhos, tornozelos, vai inflamando. Se a gente não trata, se esse paciente ele não procura um reumato, e muitas vezes ele não vai procurar de cara o reumato, geralmente procura um ortopedista, né? Então, os colegas ortopedistas, esse podcast é importante também, né? Tem que, daí vai referenciar pra gente, mas a gente tem que tratar para quê? Para estacionar completamente essa inflamação, porque se começa a inflamar, isso se cronifica, isso vai destruindo a cartilagem, isso vai levando também a um processo de desgaste, que é a artrose, e além disso leva a deformidades, e com deformidades com muita incapacidade, dor crônica. Nossa, eu vi tudo. fotos muito terrível, tristes de deformidade, né, no joelho. Essa é a segunda pergunta, então já vou meio que linkar aqui. A artrite, então, reumatoide, ela sempre causa essas deformidades? Não. Inclusive, é isso que a gente batalha muito, e esse podcast é super importante para levar informação, né, para os pacientes. Você tem dor articular, você tem rigidez nas mãos, quando você acorda, procure um reumatologista ou procure seu médico de confiança. Por quê? Porque a gente daí vai avaliar se isso pode ser uma artrite reumatoide. Se for, a gente já vai começar a tratar, porque tratando a gente estaciona, deixa você bem, sem dor e evita a progressão, evita a sequela. Hoje, felizmente, nós temos tratamentos muito inovadores na reumatologia, tá? Que bom. Que estacionam essa progressão. Então, hoje é muito raro nós termos pacientes que estão deformados, com muitas deformidades. E essas deformidades, elas podem ser revertidas com cirurgias? Na verdade, se já houve a deformidade, Marcela, isso não volta, né? O que já deformou não volta. Não tem conserto. Não tem, mas muitas vezes a cirurgia pode ajudar a tentar restabelecer um pouco a funcionalidade da articulação, tá? Então, mas voltar ao que era é muito, muito difícil, tá? Tá bom. Próxima. Esse tipo de artrite só se manifesta nas articulações? Isso é importante. Por quê? Quando eu contei para vocês no começo, né, que as doenças autoimunes são as células que são reativas, né, vão contra estruturas do próprio organismo, né, a gente, na verdade, está dizendo o quê? Que as doenças autoimunes são sistêmicas. Então, a artrite reumatoide, por exemplo, não acomete só as articulações, pode acometer outros órgãos, outras estruturas, como coração, como pulmão, como olhos. O lúpus, por exemplo, é um grande exemplo de doença autoimune sistêmica, que pode acometer a pele, pode acometer também os rins, o coração. Então, a gente diz que, por exemplo, a artrite reumatoide, além dela ser articular, ela pode ter manifestações extra-articulares. E o que é o lúpus, doutora? O lúpus, ele é uma doença autoimune, que acomete mulheres jovens, principalmente, em que existem autoanticorpos, que são proteínas que nós temos, que começam a levar à destruição de várias estruturas. Então, pode existir anemia, as plaquetas, que são estruturas do sangue, que fazem a coagulação, também podem cair, pode levar a nefrite, que é a inflamação do rim, pode levar a uma série de manifestações, né? É hereditária? O que é? Não necessariamente, mas a gente sabe que é muito importante a gente considerar se existe um histórico de familiar, principalmente de primeiro grau, com doença autoimune na família ou lúpus, né? Mas não necessariamente é hereditário. Ok. Bom, vamos para a última, tá? Quais as principais diferenças entre artrite e artrose? Tá. A artrite é uma inflamação na articulação, que a gente viu, que causa dor, causa inchaço, né? Causa essa rigidez. A artrose é o desgaste da articulação, da cartilagem, que pode ter também um processo inflamatório associado, pequeno, mas pode, que leva também a dor. Não leva tanta inflamação, mas pode levar também um pouquinho de rigidez, mas não uma rigidez tão prolongada, uma rigidez até 30 minutos de manhã, e também uma perda de mobilidade. Então, basicamente, são essas as diferenças, né? Legal, muito obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada.
Bom, agora vamos falar da artrose, então. Você falou que é um desgaste da cartilagem. E como ela se desgasta? É só o fator tempo ou tem outras coisas? O cigarro, você já falou que é um inimigo, não é? Sim. A gente tem aqui, basicamente, questão do pós-menopausa, quando o estrógeno cai. Isso também está muito associado, né, esse processo degenerativo da cartilagem, né, Claudete? A questão de sobrepeso e obesidade também está muito, muito associado. E a gente tem as chamadas artroses pós-traumáticas, né? Então, cerca de 5% das artroses podem ser pós-traumáticas, que são essa artrose, esse desgaste, geralmente em atletas, né? Então, basicamente, a artrose é senilidade, menopausa e sobrepeso, obesidade. E tem particularmente esse outro grupo que dá muito em atletas de alto rendimento. Agora, quase todo médico que eu entrevisto fala sobre a obesidade. E o mundo está mais gordinho, né? Tá mais obeso, na verdade, até as crianças. Fico pensando no futuro como será, porque exercício quase zero, com o celular na mão. Criança não brinca mais na rua, né? Até às vezes pelo perigo, as dificuldades impostas pelos dias de hoje. Mas é uma preocupação muito grande, né? Olhar para o futuro e pensar em pessoas que estão gordinhas desde a primeira infância, que quase não fazem exercício físico. Sim, a obesidade, ela, além de ter o fator mecânico, né, para as articulações de sobrecarga, hoje a gente sabe que o tecido adiposo, o tecido de gordura, ele produz moléculas inflamatórias, né? Então também tem essa outra via, né? E quase sempre a gente tem essa associação super importante dos nossos pacientes com doença reumática, artrite reumatoide principalmente, que tem a questão da obesidade. E é interessante que esses pacientes, Cláudia, eles também têm um risco cardiovascular aumentado. Pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, eles têm uma chance maior de terem doenças como infarto, acidente vascular encefálico, né? Então, além da gente ter que controlar a doença, a gente também tem que controlar as comorbidades, entre elas a obesidade, que também é um fator de risco para isso. Se a pessoa pudesse escolher, se bem que eu já vi que uma está meio interligada à outra, mas era melhor não ter artrite ou não ter artrose? É difícil. Que pergunta difícil, né? Olha, talvez a artrite ela seja mais complexa para o paciente de maneira geral, se a gente for ver. Mas dentro do próprio grupo das artrites, a gente tem padrões que tem melhor prognóstico, pior prognóstico, né? Melhor evolução, pior evolução. E ao mesmo tempo a gente pode ver também artroses que são muito severas, que debilitam muito, né, os pacientes. Mas talvez a artrite, por ter um contexto de estar dentro de uma doença autoimune, com outras manifestações, envolve um tratamento, né, com muitas vezes com imunossupressor e tudo mais, é algo que talvez entre essa escolha seria aquilo para a gente não ter. Tá. Ela dá sintomas ou só quando aparecem as bolinhas ou tem alguma coisa antes que eu não tenha percebido, por exemplo? Essa artrose... Eu que tenho aqui nos dedinhos. Muito provavelmente essa sua artrose, que antiga. Pelo pouco que a gente... Antiga sou eu, ela é velha, né? É uma artrose que a gente chama artrose nodal. O que é isso? Né? Ela pega justamente essas juntinhas perto das unhas, que a gente chama de interfalângicas distais, porque elas estão mais para fora, perto das unhas, e formam pequenas ossificações, que são esses nódulos. Quando isso está se formando, muitas vezes isso pode ser doloroso, depois estaciona e não dói mais. Em algumas pacientes isso pode até progredir com deformidades. A gente sabe que isso tem basicamente muita influência do estrógeno quando entra na menopausa, isso vai acontecendo de forma um pouquinho mais rápida, mas também a questão genética. Então, é importante ver se existem outros casos na família, principalmente de mulheres, se não mãe, avó ou tias que têm essa forma. Ou muitas vezes é o primeiro caso da família, né, Cláudia? Ah, que bom. Deve ser. Não necessariamente a Marcela vai ter. Tadinha da Clau, né? Da minha netinha. Tá. Porque família é assim, né? Deixa herança, às vezes a gente não gosta de algumas, não. Mas tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para evitar o avanço da artrose? Além do emagrecimento, além de perder peso, tem uma coisa que todo mundo deveria saber, Cláudia.
que é algo que a gente chama de proteção articular. O que é proteção articular? A gente usar as nossas articulações, as nossas juntas, de maneira inteligente. Como é né? isso? Basicamente, a gente entender onde estão as nossas limitações, onde isso está começando, e a gente saber como a gente vai distribuir a carga, no seu caso, nas duas mãos, né? Será que eu posso fazer algum exercício para minha musculatura para fortalecer? Muitas vezes o paciente ele tem esses nódulos que são às vezes até um pouquinho mais proeminentes, ele precisa usar canaletas, que a gente chama que são pequenos dispositivos, órteses, para alinhar o dedo. E são como meio analgésico também, né? Então, muitas vezes nós, reumatos, precisamos trabalhar também com uma TO, uma terapeuta ocupacional, que faz esses dispositivos, que explicam formas de fazer a proteção articular para cada caso e os exercícios que o paciente ele vai aprender e vai reproduzir em casa. Quando o paciente... E tem para qualquer articulação esse tipo de coisa? É possível, dependendo quadril, de cada caso. Joelho? Não, aí não. Aí a gente está falando aí da tem mão, outras coisas. Aí tem outras coisas, né? Mas basicamente isso. Em alguns pacientes que já têm alguma deformidade, existe também formas da gente adaptar, né? Porque a gente também está falando de outro espectro de pacientes que são mais graves, que têm deformidade, seja por artrite ou por artrose, que têm dificuldade para abrir um frasco de palmito, que tem dificuldade para abrir uma lata com abridor. Aí existem formas de adaptar esses dispositivos para que o paciente use no seu dia a dia. Eu me lembro aqui da palmeirinha. Isso é proteção articular. Isso. Eu me lembro aqui da palmeirinha, que nós trabalhamos juntas durante um bom período, e ela tinha, e me doía às vezes ver a palmeirinha cozinhando descalça, porque não dava para colocar o calçado porque doía mais. E dependendo do trabalho que você executa, eu acho que na minha tem mais desse lado, de tanto que eu segurei microfone, que antigamente, né, Hélio? A gente tinha que ficar segurando aquele microfone pesado o tempo todo e fazendo televisão desses 7 anos, deve ter alguma coisa a ver. Mas, porque que nem, por exemplo, ela, que sempre cozinhou, é uma dificuldade. Você conseguir pegar uma panela, né? Você pegar um peso e ter que se movimentar com aquilo doendo, muito duro. E nos pés você não pode calçar um calçado, nas mãos você não pode pegar alguma coisa. Mas é isso, muito triste. A gente precisa alinhar as expectativas com o paciente. Entender o que aquilo afeta a vida dele. É um crochê, né? É ajoelhar para orar na igreja? O joelho não consegue, né? Então, qual que é o impacto disso para a gente conseguir, como médico, entregar um bom desfecho para esse paciente? Porque às vezes a gente... Mas você diria que hoje em dia mudou e tem coisas para se fazer. Tem coisas para se fazer, sim, né? E principalmente, mudança de estilo de vida na artrose, perder peso, fortalecer muito a articulação. Então, uma artrose de joelho tem que fortalecer muito o quadríceps. O segredo é esse, que é a musculatura da coxa, para blindar o joelho, né? Perder peso, fortalecimento, né? Existem algumas medicações com uma tentativa também de evitar progressão. Existe hoje também, em alguns casos, as chamadas infiltrações articulares, que a infiltração, em alguns casos, tem sim, cabe, em alguns casos, por exemplo, o joelho, fazer uma infiltração. Do né? quê? Basicamente, existem vários tipos de infiltração, mas o que a gente tem mais estudos, Cláudia, é a infiltração com glicocorticoide, né, e ácido hialurônico, né? Então, existe hoje as canetas já de ácido hialurônico, isso é muito preconizado, o corticoide, para fazer essa infiltração, principalmente, por exemplo, em joelhos. Isso causa um alívio no paciente. Essa aplicação e infiltração do ácido hialurônico seria para não deixar o atrito osso batendo no osso? Tem duas... Para melhorar aquela... Parece uma gelatinazinha, né? A cartilagem. Esse é o raciocínio, né? Mas a gente sabe hoje que essas infiltrações combinadas, glicocorticoide e ácido hialurônico, elas têm um meio analgésico, um meio também anti-inflamatório, e é local, é direto na articulação, e é uma tentativa também de restaurar, né, em algum grau, essa composição da cartilagem.
Ai, doutora, já me sinto até melhor. Que bom. Eu e acho que quem tem artrite, artrose em casa aí, por saber que existe coisas que você pode fazer que só depende de você. Emagrecer, fazer exercício físico, largar o cigarro, não é? Ter uma vida mais regrada e principalmente exercício para fortalecer tudo. Porque se a mulher que se preocupa mais, imagine o homem com barrigudo. Esse sofre mais ainda, né? Se tiver. E o homem não está livre de artrite, de artrose. E vai sofrer mais ainda, né? Exatamente. Qual o seu recado final, então, para as pessoas que estão nos vendo em relação às duas, a artrite e a artrose, as figuras principais de hoje aqui no nosso Pod Saúde? Eu acho que a grande mensagem que eu queria deixar para quem está em casa, né, é sempre prestar atenção, né, em si. Porque muitas vezes a gente tem algo, a gente vai levando a vida, quando vai vendo aquilo está passando e tem um comprometimento e vai deixando, porque acha que aquilo é normal. Não é normal ter dor, gente, né? Então, qual que é a grande mensagem? Se você tem dor em alguma articulação, em alguma junta, né? Procure seu médico de confiança ou já de cara, procure um reumatologista. O reumatologista vai poder te examinar, vai poder ouvir tua história, vai poder identificar a causa disso, pedir exames, mapear isso e tratar isso antes que isso progrida. Uma coisa que eu esqueci de perguntar e está muito em moda hoje, nós temos suplemento para tudo, né? Vitamina, suplemento, então tem para o que você puder imaginar, 10 para cada coisa ou mais. Suplementação ajuda? Tá. Quando a gente fala em suplementação em artrose, isso é um capítulo à parte, a gente está falando de muita coisa, desde colágeno, ômega 3, tomar colágeno, magnésio, que mais entra a cúrcuma, que talvez seja uma dúvida aí também de muita gente, a cúrcuma, a bosélia, tudo isso entra num quesito de... E para fortalecer o whey, creatina. Uma coisa de suplementos. Isso ainda é muito nebuloso, se isso tem algum impacto ou não. O que a gente sabe é que a cúrcuma dos estudos é o que teve um efeito mais potente analgésico, anti-inflamatório e de talvez evitar um pouquinho a progressão, tá, dos suplementos. Colágeno, a gente não tem ainda estudos muito robustos para bater o martelo, mas muitos pacientes vêm tomando, dizem que melhoram, né? E a gente precisaria de mais estudos. Então, assim, nós não somos xiitas e falar assim, não, isso está absolutamente contraindicado. A gente tem que avaliar daí cada caso para saber se tem lugar, mas isso existe sim, Cláudia. Legal. Bom, como você consegue conversar com a doutora Mariana Ortega Pérez, médica reumatologista, diretora da Imuno Brasil? Anota aí, @reumatologia em foco, tudo junto, ou @imuno.brasil. Ainda através do seu consultório, que é 11 São Paulo 99443 8645 ou DR, doutora, né, DRA, Mariana Ortega, tudo junto também, @gmail.com. Certinho? Certíssimo. Um prazer te conhecer, muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer é meu, muito obrigada. Esse nosso Pod Saúde tem a direção de Hélio Silliman, reportagens de Marcela Troiano e equipe Frame. Um beijo meu, até a próxima.